Imagine trabalhar por anos limpando o mesmo prédio, seguindo a mesma rotina, cumprimentando as mesmas pessoas e, sem perceber, acumular uma fortuna que poderia mudar a sua vida para sempre. Esta é a história de Daniel, um faxineiro simples, de meia idade, que nunca teve ambições grandiosas. Ele apenas queria sobreviver, pagar as contas e cuidar da mãe. Daniel começava o turno às 5 da manhã, limpando corredores vazios antes que os executivos entrassem para fazer negócios importantes. Para ele, aquele mundo corporativo parecia distante, quase de outro planeta. Mas tudo começou a mudar no dia em que Daniel reparou em algo estranho. Em sua mesa de descanso, havia uma pasta esquecida. Não tinha nome, não tinha identificação. Apenas um envelope dentro. Ele quase jogou fora. Mas quando abriu, viu um documento que parecia um recibo de pagamento. E seu nome estava lá. Porém, o valor era absurdo. Algo estava errado, ou prestes a mudar tudo. E é aqui que a história realmente começa. Daniel encarou aquele valor novamente. Algo equivalente ao que ele ganharia em 10 anos de trabalho. Ele pensou que fosse um erro da empresa, talvez algum documento que acabou impresso com o nome errado. Mas então, se deu conta de algo. O envelope estava dentro da sua gaveta pessoal. Alguém havia colocado aquilo ali de propósito. Confuso, ele levou o envelope ao departamento financeiro. E é aqui que surge a primeira grande virada. Ninguém sabia explicar a origem daquele documento. Ele não existia nos sistemas, não havia registro, nada. Era como se o pagamento tivesse aparecido do nada. Daniel, assustado, devolveu o material e pediu que confirmassem o erro. Mas, naquela noite, ao chegar em casa, recebeu um SMS de um número desconhecido. O dinheiro é seu. Verifique sua conta bancária. Tremendo, ele abriu o aplicativo do banco. O saldo piscou na tela e Daniel deixou o celular cair. O valor não era só grande, era milionário. Daniel achou que era um golpe. Algo tão grande assim só podia ser fraude. Ele bloqueou o cartão, desligou o aplicativo e até pensou em ir à polícia. Mas no dia seguinte, tudo ficou ainda mais estranho. O gerente do banco ligou pessoalmente. Perguntou se Daniel poderia comparecer para tratar de alguns detalhes do patrimônio. Patrimônio. Ele nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Chegando lá, o gerente o levou para uma sala privada. Pela primeira vez na vida, ele entrou numa daquelas salas de vidro que só via quando passava o pano no chão. E então veio o choque. O dinheiro era real. A transação era legítima. E, segundo o banco, aquela não era a primeira transferência. Daniel havia recebido pequenas quantias extras ao longo dos anos, mas nunca percebeu, porque nunca conferia o extrato com atenção. Só que agora, alguém havia transferido tudo de uma vez. Uma fortuna acumulada em silêncio. Mas quem faria isso e por quê? De volta ao prédio, Daniel trabalhava com mãos trêmulas. Cada passo ecoava na cabeça um pensamento. Existe alguém me observando. E ele estava certo. Naquela tarde, enquanto limpava a sala de reuniões do 12º andar, ouviu alguém chamando seu nome. Era o fundador da empresa, um homem que Daniel só via em fotos na parede. O empresário pediu que ele sentasse. Daniel nunca tinha sentado ali antes, nem imaginou que poderia. E então ouviu a frase que congelou sua respiração. Você deve estar se perguntando por que é milionário. Daniel mal conseguiu responder. O fundador explicou que, anos atrás, quando a empresa ainda lutava para sobreviver, Daniel fez algo simples, mas que salvou tudo. Ele ajudou discretamente o fundador num momento crítico, sem saber quem ele era, e esse gesto, que Daniel nem lembrava, mudou tudo. Mas essa não era a parte mais chocante. A revelação verdadeira ainda estava por vir. O fundador então contou o que realmente aconteceu anos antes. Numa madrugada chuvosa, quando a empresa estava falindo, ele ficou preso no estacionamento subterrâneo com caixas cheias de documentos de investidores. Sem bateria no celular, sem ajuda. Daniel, que trabalhava no turno da noite, encontrou o homem encharcado, carregando peso, desesperado. Sem fazer perguntas, o faxineiro ajudou a transportar tudo. Secou os papéis, lhe deu água e até seu casaco, sem saber quem ele era. Graças àquele gesto simples,
Todos os documentos foram entregues a tempo, os investidores fecharam negócio e a empresa renasceu. O fundador tentou encontrar o funcionário da noite por anos, mas Daniel sempre se escondia nas sombras, quase invisível, até que finalmente descobriram quem ele era. E então o fundador tomou uma decisão radical. Você será dono de parte da empresa. É por isso que está recebendo pagamentos. Há muito mais vindo. Daniel não sabia, mas era só o começo da sua nova vida. Mas o que ninguém esperava era a reação de Daniel. Ele não ficou eufórico, não comemorou, não pediu carros, mansões ou viagens. Ele ficou assustado. Disse que não queria nada daquilo, que não merecia, que só tinha feito seu trabalho. O fundador insistiu. Não foi seu trabalho, foi humanidade, algo raro. Mesmo assim, Daniel recusou o título de sócio. Só pediu 3 coisas: manter seu emprego, cuidar da mãe e continuar vivendo tranquilo. Mas legalmente já não havia como reverter parte da fortuna. Ela era dele. E então o fundador fez algo inesperado. Criou um fundo de investimento no nome de Daniel, projetado para crescer por décadas. Daniel, mesmo sem querer, estava condenado a ficar ainda mais rico. E foi aí que a notícia vazou para a imprensa. E a vida dele virou um pesadelo. A história explodiu em manchetes. Faxineiro vira milionário da noite para o dia. Empresa recompensa funcionário invisível. Portas que antes não se abriam para ele, agora escancaravam. Pessoas que nunca o cumprimentaram começaram a sorrir, oferecer ajuda, pedir favores. Mas Daniel odiava isso. Ele começou a evitar jornalistas, recusou entrevistas e pediu transferência para outro prédio. Só que mesmo tentando fugir da riqueza, algo dentro dele começou a mudar. Talvez ele realmente pudesse usar aquele dinheiro para algo maior. Talvez pudesse transformar outras vidas, assim como tinha transformado a do fundador sem perceber. E então, numa noite silenciosa, Daniel tomou a primeira decisão milionária da vida. Criou um programa de bolsas de estudo e apoio para trabalhadores invisíveis, faxineiros, vigias, cozinheiros, motoristas, sem colocar seu nome em nada. Ninguém nunca soube de onde vinham os fundos, mas milhares foram ajudados. Anos se passaram. Daniel continuou trabalhando como faxineiro, por escolha. Vivendo simples, calado, humilde. Sua mãe nunca soube o tamanho da fortuna do filho. A empresa cresceu, novos prédios foram construídos e Daniel se tornou uma lenda interna. Não pelo dinheiro, mas pelo caráter. E, ironicamente, quanto mais ele tentava permanecer invisível, mais impacto causava no mundo. O fundador o visitava às vezes, sempre repetindo a mesma frase: "Você mudou minha vida primeiro." Daniel normalmente sorria, limpava o chão e respondia: "Só estava fazendo meu trabalho." O fundo que ele criou continuou crescendo. Estimativas indicam que, sem perceber, Daniel se tornou multimilionário. Mas ninguém sabe, e ele não se importa, porque para ele, riqueza nunca foi dinheiro. Riqueza foi, e ainda é, o poder de fazer o bem, sem esperar nada em troca. E é assim que o faxineiro que virou milionário termina como o milionário que escolheu continuar faxineiro. Se você gosta de histórias reais absurdas, inspiradoras e financeiras que parecem mentira, e quer continuar se surpreendendo, se inscreva no canal para juntos descobrirmos mais. Compartilhe e curte o vídeo. Assim você ajuda o canal e nos motiva a trazer histórias ainda mais incríveis. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.